Isaías, ele profetizou 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, antes da vinda do Messias, do Redentor, do Salvador a esta terra. E no capítulo 61, Isaías, debaixo da graça e da unção de Deus, ele escreve da seguinte forma: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque ele, o Senhor, ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Agora, acompanhe comigo, vamos lá no Novo Testamento, o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 4, versículos 14 até o versículo de número 30. Lucas, capítulo 4, versículo 14 até o versículo de número 30. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas, e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. E foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam: não é este o filho de José? Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizestes em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio. E houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina, sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Pai Celestial, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Senhor, temos acabado de ler a tua santa e maravilhosa palavra.
Ó Deus, que o teu Espírito, este mesmo Espírito que foi proferido aqui nesses textos, Pai, ele venha sobre as nossas vidas, nos dando capacidade para falarmos das tuas verdades, para ministrarmos a tua palavra. Que o teu Espírito também esteja ungindo mentes e corações, para que nós possamos verdadeiramente entender a tua voz e tudo aquilo que tu queres nos dizer nesta noite, Pai, porque há uma necessidade de que nós ouçamos a tua voz, de que nós ouçamos a tua palavra e de que nós, Pai, venhamos a colocar em prática tudo aquilo que for dito pelo teu Espírito nesta noite. Ajuda a cada um de nós que aqui estamos, nós assim te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, amém. Queridos, você pode tomar assento. Nós acabamos de ler dois textos distintos, dois textos que eles têm uma diferença entre si em cerca de 700 a 800 anos. O primeiro texto que nós lemos, como eu disse, ele foi escrito pelo profeta Isaías, cerca de 700 anos antes da vinda de Jesus, antes do surgimento do Messias, do Redentor a este mundo. E este mesmo texto, na segunda passagem que nós lemos, ele foi proferido pelo próprio Cristo, ele foi proferido pelo próprio Messias. Jesus, ele repete aquilo que Isaías havia escrito, aquilo que Isaías havia falado, porque Isaías, quando ele escreve o seu texto, ele não está falando primeiramente de si, mas Isaías ele tem um apontar profético, ele aponta para alguma coisa que estaria acontecendo para além da sua existência física, para além da sua existência terrena. Portanto, Isaías ele está profetizando a respeito de um momento, ele está profetizando a respeito de um tempo que viria, um tempo que surgiria. Deus estava de antemão usando aquele profeta para deixar o povo preparado para coisas maravilhosas, tremendas e profundas que Deus estaria fazendo algum tempo depois daquilo. E Jesus ele usa esse texto. Certamente esse texto na história do povo de Deus, na história de Israel, esse texto foi lido, relido, explicado e ministrado muitas vezes nas milhares e milhares de sinagogas que existiam não somente na Judéia, não somente na Palestina, mas em todos os lugares onde existiam mais de 120 judeus homens. Então ali uma sinagoga era criada, surgia-se uma escola, surgia-se um lugar de ensino da palavra de Deus. E certamente esse texto de Isaías capítulo 61, versículos 1 em diante, esse texto ele foi explicado várias vezes pelos rabinos. E nenhum rabino ele teve a ousadia de dizer que esse texto havia se cumprido, sobretudo que esse texto estava se cumprindo nele. Nenhum rabino, por maior que fosse, por mais sábio ou eloquente que pudesse ser, ele se expressou a respeito desse texto, dizendo que esta era prometida, esta era messiânica estava surgindo, e estava surgindo a partir dele. Mas Jesus, ele pega esse texto na sinagoga, ele faz a leitura desse texto, e as pessoas, era comum, a liturgia na sinagoga geralmente começava com o proferir de uma bênção, depois ações de graça, e depois um rabino, um homem da própria comunidade, ou um rabino visitante, ele pegava um texto e ele fazia um breve comentário do texto. E isso aconteceu normalmente naquele dia. Isso vinha acontecendo normalmente naquele dia, mas houve um diferencial. Porque naquele dia, quem estava com aquele texto na mão, quem pega aquele livro que havia sido escrito, não foi ninguém mais, ninguém menos do que o próprio alvo daquele texto. Aquele texto havia sido escrito por causa daquele que estava ali na sinagoga naquela noite. E Jesus ele tem a ousadia de falar que aquele texto
e não somente aquele, mas tantos outros textos do Antigo Testamento cumpriam-se nele, como todo o Novo Testamento vai dizer. Então, nessa noite, queridos, eu gostaria de falar com vocês, e eu gostaria que você estivesse bem atento sobre o seguinte tema: o Jesus que nós precisamos conhecer. Hoje em dia, irmãos, é relativamente fácil nós adquirirmos produtos falsificados, né? Você for lá no Maracanã hoje, a grande parte dos torcedores lá estão com camisas, né, que não são originais, né, por conta do preço. Então é muito comum as pessoas adquirirem produtos falsificados, produtos que parecem, mas não são. São apenas imitação de um produto muito bom e original. Lamentavelmente, espiritualmente falando, as pessoas estão conhecendo e se contentando com um Cristo que não é real. É um Jesus imaginário, e nós já até falamos uma outra vez sobre isso aqui, portanto falso, pois esse Jesus que está sendo apresentado e pregado, ele não condiz com o Jesus histórico e bíblico. E nós falamos isso com muita dor e pesar no coração. Lamentavelmente, o Evangelho e a igreja, algumas igrejas estão passando por um processo de afastamento, tanto da teologia quanto da bibliologia. E por conta desse afastamento estão ensinando, pregando, anunciando um Jesus que não é bíblico, um Jesus que não é real, um Jesus que, estilo Denorex. Os irmãos mais antigos lembram da propaganda do Denorex, né, que era uma pintura para cabelo, e a propaganda falava, né, que existiam alguns produtos que parecem, mas não é. Parecem, mas não são. E esse é um Jesus que está em voga atualmente, um Jesus imaginário, um Jesus falso, um Jesus mas Lucas, ele nos apresenta um Jesus que nos serve como parâmetro, um Jesus que nos serve como modelo, até porque Lucas, quando ele escreve o seu evangelho, todos nós sabemos, ou a maioria de nós conhecemos a história de Lucas. Lucas, ele era um grego, ele não era um judeu. Ele foi um dos poucos gentios que escreve uma porção, e uma grande porção do Novo Testamento. Ele escreve o evangelho que leva o seu nome e o livro de Atos dos Apóstolos. Então Lucas, ele era uma pessoa lúcida, uma pessoa eloquente, uma pessoa letrada, e ele escreve este evangelho para os seus compatriotas, para os gregos. E nós sabemos que através da filosofia grega, os gregos, eles sonhavam, eles ansiavam, eles pensavam sobre o homem perfeito. Uma das finalidades da filosofia era justamente pensar, né, o homem como um modelo a ser seguido, tanto fisicamente quanto moralmente. Então a filosofia, ela buscava isso. Os gregos, eles ansiavam em apresentar um homem que pudesse ser o protótipo de todos os homens, um exemplo a ser seguido. E Lucas, ele coloca Jesus não como esse modelo grego, mas Lucas, ele coloca Jesus como esse modelo que nós precisamos olhar e seguir e atentar para tudo aquilo que ele disse, para tudo aquilo que ele fez. O escritor da Epístola aos Hebreus, que também é um ser extremamente esclarecido, iluminado, ele vai dizer praticamente no final da sua epístola alguma coisa que tem muita conotação com Lucas. Ele vai dizer: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Precisamos olhar para Jesus como esse modelo, como esse exemplo, como um exemplo a ser seguido. E Lucas, ele fala a respeito desse Jesus que nos é apresentado como um modelo e inspiração. Então Jesus, ele é colocado por Lucas, primeiro, como nosso modelo. Ele é apresentado também por Lucas como a nossa inspiração. Jesus, ele nos inspira.
É impossível nós lermos a história, é impossível nós nos relacionarmos verdadeiramente com o Cristo das Escrituras sagradas e não sermos influenciados por ele. É impossível. Todos quanto olharam para Jesus, da forma que a Bíblia o apresenta, tiveram as suas vidas transformadas e modificadas. Então Lucas ele apresenta Jesus como modelo e inspiração, mas Lucas ele também apresenta Jesus como aquele que nos consola e como aquele que nos confronta. O texto que nós lemos aqui, Lucas capítulo 4, quando Jesus ele vai àquela sinagoga, e ele fala sobre esse texto ele é meio que a reação das pessoas é dúbia, porque ao mesmo tempo que esse texto ele é consolador na boca, nas palavras de Jesus, esse texto também é confrontador. Nós vamos perceber que ao final da mensagem de Jesus, né, a maioria das pessoas não aplaudiram. A maioria das pessoas não gostaram do discurso de Jesus, por quê? Porque elas foram confrontadas por aquele homem que chegou naquela sinagoga naquele dia de sábado. Certamente para as pessoas eles foram àquela sinagoga achando que seria mais um sábado de liturgia, seria mais um sábado de religiosidade, seria mais um sábado onde eles estariam ouvindo mais um rabino falar. Mas aquele sábado não foi qualquer sábado. Aquele sábado foi o sábado na vida daquelas pessoas. Aquele sábado foi o divisor de água na vida de todos aqueles que estavam ali na cidade de Nazaré. A cabeça das pessoas, ela entra em parafuso naquele momento. Por quê? Porque o discurso de Jesus, ele é consolador por um lado, mas ele é confrontador por outro. Então, queridos, nós precisamos conhecer de fato o Jesus que a Bíblia nos apresenta. Esse Jesus aqui que entrou na sinagoga em Nazaré. Algumas pessoas entendem erroneamente que aqui Jesus está principiando o seu ministério por conta do texto que ele lê, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me levou a evangelizar os pobres. Então Jesus ele diz que esse texto está se cumprindo. Então algumas pessoas entendem que o ministério de Jesus se inicia naquele momento, mas na realidade não. Pelo contexto a gente vai ver que a fama de Jesus, do que Jesus havia feito lá na cidade de Cafarnaum, né, a transformação das águas em vinho, da água em vinho, os primeiros milagres de Jesus já haviam chegado a Nazaré. Então já havia uma expectativa, já havia uma fama de Jesus, e as pessoas da cidade de Nazaré, elas já estavam ansiosas, porque Jesus ele acaba se tornando um morador, um habitante, um morador ilustre da cidade. Porque a sua fama já chega naquele lugar, embora Jesus não houvesse nascido em Nazaré, mas a Bíblia Sagrada vai dizer que ele, durante muito tempo, ou a maior parte da sua vida, ele habitou em Nazaré, tanto é que ele é chamado nas Escrituras Sagradas de Nazareno, né, que não é nada mais, nada menos que o habitante da cidade de Nazaré. Só que Jesus, provavelmente no início do seu ministério, ou pouco antes do início do seu ministério, Jesus ele se muda daquela localidade. E aquilo que ele está fazendo fora de Nazaré, chega até os habitantes daquela cidade, e a cidade ela está em polvorosa, a cidade ela está ansiosa para receber esse morador ilustre. E o texto vai dizer, o versículo 14, Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama, ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Então Jesus, nesse primeiro momento, ele é alguém que está desfrutando de uma popularidade. Jesus é alguém que é benquisto, né? Talvez se
se fosse nos dias de hoje, quando Jesus retornasse para a sua cidade, ia ter uma banda em praça pública, né, tocando, né, no coreto da praça da cidade, né, faixas estendidas: seja bem-vindo, morador ilustre da cidade de Nazaré, da cidade de São Gonçalo, você é uma pessoa benquista, né? O prefeito da cidade estaria ali com a chave da cidade para entregar a Jesus essa pessoa ilustre. Então Jesus é ilustre e benquisto até que ele faça um discurso confrontador. A gente vai ver que no primeiro dia, né, há uma alternância na disposição das pessoas para com Jesus. Aquilo que Jesus havia feito já não tem mais tanta importância, porque Jesus ele passa a ser uma pessoa antipática para os nazarenos, por conta do seu discurso, porque Jesus, em hipótese alguma, ele faz média com ninguém. Então, irmãos, há um Jesus que nós precisamos conhecer. Primeiro, eu vejo, através das Escrituras Sagradas, que Jesus é esse que nós precisamos conhecer. Primeiro, é um Jesus plenamente consciente. Nunca houve, na história da humanidade, ninguém mais lúcido e mais ciente de quem ele era e o que ele deveria fazer. Nunca houve. De Adão até os nossos dias. Ninguém nessa terra, ninguém nunca pisou com tamanha lucidez e consciência. Então Jesus ele era uma pessoa plenamente consciente. E a gente consegue perceber isso nesses primeiros capítulos do Evangelho de Lucas. Então Jesus ele é uma pessoa autodeterminada, ele é uma pessoa que tem convicção. Jesus ele não é demovido das suas convicções por nada e por ninguém. Muito embora há uma sensibilidade no coração de Jesus. Quando nós pregamos aqui sobre Jesus, o pastor dos nossos corações, nós atentamos para o fato de Jesus ele se importar com as pessoas, de Jesus se sensibilizar com a dor das pessoas. Mas esse sensibilizar não significa, em hipótese alguma, compactuar com a vida ou a pecaminosidade de alguém. Muito pelo contrário, Jesus ele cura, e nessa manifestação de graça, de bondade, nessa cura, ele orienta as pessoas a viver um novo estilo de vida. Ele cura e diz: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então Jesus ele é alguém totalmente lúcido, totalmente convicto. Então as falas de Jesus não são falas inconstantes. Jesus ele não fala uma coisa e vive outra coisa. Jesus não vive uma coisa e fala outra coisa, não. A sua vida ela é pautada por uma seriedade e uma convicção. Então ele é uma pessoa autodeterminada. Ele tinha consciência de quem era e o que deveria fazer. Como eu disse, a gente lendo os primeiros capítulos de Lucas, nós percebemos essa convicção de Jesus em todos os sentidos. Mesmo nos momentos de maiores dificuldades, de maiores dramas da sua vida, nós vemos um Jesus que, ainda que questionasse alguma coisa, mas ele está totalmente submetido à vontade de Deus, ao plano que o Pai havia estabelecido para ele. Então Jesus ele tinha essa consciência de quem era e o que deveria ser. E essa consciência, ela envolve basicamente duas coisas nessa consciência de Jesus. Primeiro, a sua identidade. Jesus ele tinha uma identidade. Jesus ele, em qualquer lugar que ele fosse, com qualquer pessoa que ele se relacionasse, ele deixava claro essa sua identidade. E a gente consegue perceber a força e talvez o fortalecimento dessa identidade de Jesus em uma passagem um pouco anterior a essa. Quando Jesus ele vai até o Jordão para ser batizado por João,
Lucas vai dizer que quando Jesus está no Jordão e Jesus está em atitude de oração, ele está orando, o Espírito Santo vem sobre ele em forma corpórea de pomba e há uma afirmação divina a respeito de Jesus. Há uma afirmação do próprio Pai a respeito dessa identidade tão maravilhosa e peculiar de Jesus. O próprio Deus se manifesta e diz de forma audível: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. O Pai ali, ele está afirmando a identidade do Filho. O Pai está dizendo para as pessoas que o Filho, ele tem características, ele tem uma identidade própria. E por conta dessas características e dessa identidade, o Pai se compraz nele, o Pai tem prazer, o Pai tem satisfação nessa identidade do Filho. O Pai o ama, não por aquilo que ele faz, ou não por aquilo que ele vai fazer, mas por quem Jesus é. A essa identificação com o Pai. E o Pai ali, ele diz, esta é a identidade do Filho. Há uma autoafirmação da identidade de Jesus. Deus, ele afirma e reafirma essa identidade de Jesus. Então, esse processo de consciência em Jesus, como eu falei, tem a ver com duas coisas: a sua identidade. E a identidade é tudo aquilo que faz Jesus ser quem ele é. Personalidade, caráter, emoções, vontade e memórias perfazem a sua identidade. E uma outra questão que é fundamental no fato de Jesus ser uma pessoa plenamente consciente é o conhecimento que ele tem a respeito de Deus. Então, primeiro, a sua identidade. E segundo, o conhecimento e o relacionamento que ele tem a respeito do Pai e da sua vontade. Jesus, ele conhece tão intimamente o Pai, ele está tão inserido na pessoa do Pai e na vontade do Pai, que a Bíblia Sagrada vai dizer que ninguém pode conhecer a Deus verdadeiramente e de fato, se o Filho não o revelar. Então esse conhecimento é tão pleno que é impossível o Pai se revelar a alguém fora da pessoa de Jesus. Por quê? Porque há essa identificação, há esse conhecimento pleno. Eu me lembro que o evangelista João, ele faz uma narrativa no capítulo 6, ele faz uma narrativa no capítulo 14. Um dos discípulos fala: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus fala: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, será que você ainda não percebeu que quem me vê a mim, vê ao Pai? Jesus está falando sobre essa identidade, Jesus está falando sobre esse conhecimento que ele tinha a respeito de Deus. E nós estamos estudando aqui às terças-feiras a Epístola aos Colossenses, e uma das questões que nós temos visto aqui sempre é que Paulo, ele vai dizer que Jesus, ele é a exata expressão do ser de Deus. Não há como nós nos relacionarmos com Deus, a não ser pela vida, pela obra, pelo ministério de Jesus. Se alguém quer ser íntimo do Pai, necessariamente ele tem que ser íntimo de Jesus, porque é Jesus que traz essa revelação do Pai ao nosso coração. Então a identidade e o conhecimento de Jesus. E trazendo isso para as nossas vidas, irmãos. Eu hoje à tarde preparando essa mensagem, acabando de preparar essa mensagem, eu cheguei a uma percepção que há em nós uma crise de identidade e de conhecimento que nos leva a um enfraquecimento. Quando nós não temos consciência da nossa identidade e quando nós desconhecemos, sobretudo, Deus e as coisas relacionadas a Deus, nós estamos fadados ao enfraquecimento espiritual.
Então, algumas pessoas, elas não estão conseguindo caminhar justamente por essa crise de identidade espiritual, justamente por essa falta de conhecimento. E o profeta Oséias, ele já falava a respeito disso, quando ele escreveu o seu livro profético, centenas de anos antes de Cristo. Deus, usando o profeta Oséias, ele vai dizer que o povo está sendo destruído justamente por causa dessa crise. Essa segunda crise, essa crise de conhecimento. Não conhecemos a Deus, não conhecemos a palavra de Deus e, consequentemente, estamos gradativamente definhando, gradativamente estamos morrendo espiritualmente por conta de uma crise que se instaurou em nós. Crises essas que não existiam na vida e na pessoa de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele tinha plena consciência da sua identidade e do conhecimento a respeito de Deus. E quando nós abrimos mão disso, quando nós não temos isso, estamos fadados ao enfraquecimento e à morte espiritual. Uma outra questão que eu entendo a respeito de Jesus, sobre o Jesus que nós precisamos conhecer, e que todos os evangelhos vão falar a respeito disso, que Jesus, ele é alguém que vive sob a direção do Espírito Santo de Deus. Aqui nós falamos, no primeiro momento, sobre a relação que Jesus tinha com o Pai. Essa relação íntima, essa relação profunda. Igualmente importante é a relação que ele tem com a terceira pessoa da Trindade. Tudo que Jesus faz, até mesmo a sua concepção, até mesmo o seu nascimento, foi por obra e graça do Espírito Santo. O anjo, ele anuncia a Maria, a sua mãe, a sua progenitora, dizendo que o Espírito do Senhor viria sobre ela, e o ente que de ti há de nascer será santo, será separado, será consagrado. Então, a própria concepção de Jesus, ela é algo que acontece a partir de uma ação poderosa do Espírito Santo de Deus. E mais adiante, Lucas vai dizer que o menino, ele crescia em graça. E há uma ação do Espírito de Deus sobre a vida daquele menino. Então, toda a vida de Jesus, o seu nascimento, a sua infância. O texto que nós citamos aqui a respeito do batismo de Jesus, nós vemos também esse relacionamento e essa intimidade de Jesus com o Espírito. E a partir daí nós vamos ver que Lucas, ele é categórico e por vezes repetitivo em dizer que Jesus está fazendo alguma coisa por intermédio, por ação do Espírito Santo. A própria ida de Jesus à sinagoga de Nazaré é uma ação do Espírito. O versículo 14 diz, Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. O capítulo 3 vai falar a respeito da tentação de Jesus. E tanto Lucas quanto Mateus, eles vão dizer que essa ida de Jesus para o deserto, para ser tentado por Satanás, essa ida também, ele é direcionado pelo Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus leva Jesus a uma situação difícil, a uma situação complicada, a uma situação de necessidade e uma situação de luta, de batalha espiritual. Mas Jesus, ele não vai sem a condução do Espírito Santo. E uma coisa que eu acho interessante nessa questão da tentação, é que no processo de tentação, Satanás, ele tem uma proposta para Jesus, que é justamente o que, em um certo sentido, o que Jesus faz agora. Satanás, ele propõe que Jesus, ele assuma a sua messianidade. Mostra que você é o Cristo. Da mesma forma, quando Jesus está lá na cruz, as pessoas, muitas delas usadas por Satanás,
o discurso é justamente nesse sentido: olha, desça da cruz e mostra que você é o Cristo. Se você descer dessa cruz, nós vamos realmente confiar que você é o Cristo. E na realidade é justamente aquilo que Satanás vai propor a Jesus na tentação. Satanás fala: ó, faça isso, né? Eu tenho como fazer com que você assuma esse messianismo por um atalho, por um caminho diferente. Você pode ser o Messias sem necessariamente estar debaixo da direção do Espírito Santo de Deus, sem necessariamente você fazer aquilo que Deus quer que você faça. Então há na tentação de Jesus um convite para que Jesus ele seja um Messias, mas não um Messias conforme a proposta, a vontade e o querer de Deus. Ele se tornaria um Cristo, entre aspas, como muitos Cristos que estão sendo adorados aí. Um Cristo que é um Messias falsificado, um Cristo que não é o Cristo de Deus, o Messias de Deus. Então Jesus ele é alguém que vive sobre a égide do Espírito Santo, sobre a direção do Espírito Santo. Tudo aquilo que acontece em Jesus acontece por obra, graça e direcionamento do Espírito Santo. E como eu falei aqui, irmãos, nós precisamos ter Jesus como o nosso paradigma. Nós precisamos ter Jesus como nosso modelo. Se Jesus, que era a segunda pessoa da Trindade, ele tinha essa afinidade com o Pai, ele andava debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Por que nós constantemente queremos tomar atitudes e decisões sem nós pedirmos a orientação a Deus? Você acha que isso vai dar certo? Você acha que vai funcionar? Nós tentarmos ser cristãos sem termos a ação ou o direcionamento do Espírito Santo. Se Jesus, que era Jesus, ele precisou, muito mais nós, irmãos. Se Jesus, que foi Jesus, ele precisou da palavra de Deus para suplantar, para vencer Satanás naqueles momentos de tentação, muito mais nós. Então o Espírito Santo ele permeia todas as ações de Cristo. Há uma associação abençoadora, uma união e ação salutar do Espírito Santo na vida de Cristo. Essa ação ela é promotora de bem-estar e restauração de vida. O Espírito Santo é o Espírito de vida. E quando ele age, há uma ação salutar, há uma ação restauradora. Há um poder e uma autoridade em Jesus para fazer, e nada pode impedir o seu querer. Ele é quem opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. É isso que Jesus está falando aqui, quando ele vai na cidade de Nazaré, versículo 18, quando ele repete o dito de Isaías, as palavras de Isaías, ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Jesus ele está falando que ele tem um poder e uma autoridade que homem ou mulher nenhum já teve. Nenhum imperador romano, por maior que fosse, por mais poder político, militar, social que tivesse, ele não se compara com Jesus. Por quê? Porque todos os imperadores romanos passaram. Toda grande liderança humana passou, mas Jesus, ele permanece pelos séculos dos séculos. Somente Jesus pode dizer que o Espírito do Senhor está sobre ele. E por conta disso ele pode investir a cada um de nós, como crentes, como sua igreja, dizendo que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. E ele comunga, ele comunica esse mesmo poder com a sua igreja. Irmãos, a obra que nós realizamos como igreja, humanamente falando, é impossível de ser realizada. Se não fosse pelo poder e a autoridade do nome de Jesus,
dessa investidura que está sobre a pessoa de Jesus, certamente a igreja, ela já não mais existiria na face da terra. Porque nunca houve um povo tão combatido, nunca houve tantos levantes contra um povo na face da terra, quanto houve, tanto com a igreja, quanto com Israel como povo de Deus. Então, se tanto a igreja quanto Israel continuam existindo, é porque há uma autoridade, há uma investidura do poder de Jesus, do poder de Deus sobre esses dois povos. Então, queridos, Jesus, ele tem sobre si essa autoridade e esse poder. E ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, ele me autorizou, ele me capacitou para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. O que é este ano aceitável do Senhor? Jesus, ele, através da sua vinda, ele estabelece um novo tempo. Na realidade, eu entendo que nessa frase de Jesus, ele não só estabelece um novo tempo, mas Jesus, ele está estabelecendo o maior e o melhor de todos os tempos. Paulo, ele vai falar em Gálatas capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer que vindo a plenitude dos tempos, Deus, ele enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Paulo está dizendo que o momento é este, que Deus, ele descortina diante da humanidade um novo tempo com uma gama de possibilidades. E isso só acontece, esse descortinar de um novo tempo só acontece por conta de Jesus. Quando Jesus, ele surge como esse ungido, como esse enviado de Deus, Jesus, ele está dizendo que as cortinas se abrem e Deus, ele estabelece agora um novo tempo, e não somente um novo tempo, mas do ponto de vista histórico, do ponto de vista humano, o maior e melhor de todos os tempos. Por quê? Porque aquilo que não poderia ser feito, aquilo que não foi possível, está sendo possível agora. Paulo vai dizer que toda aquela gama de sacrifícios, toda aquela lei que foi deixada por Deus lá no Sinai, aquela lei moral, aquela lei cerimonial, tudo aquilo não foi suficiente para melhorar em nada a condição do homem perante Deus. O homem continuava em um estado de pecaminosidade e miserabilidade. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2 que a condição do homem era estando mortos em nossos delitos e pecados. E agora, com a vinda de Jesus, ao descortinar desse novo tempo e da possibilidade, não somente a possibilidade, mas sobretudo a realidade de uma nova relação com Deus. A comunhão do homem com Deus pode e vai ser estabelecida por conta desse novo tempo que é estabelecido por Jesus. É isso que Jesus está falando aqui nessa sinagoga. É por isso que ele foi duramente confrontado pelos rabinos, pelos escribas, porque Jesus, ele chama para si a responsabilidade de restaurar a relação do homem com Deus. Então ele abre para nós e para todos, a possibilidade de uma nova relação com Deus. Então, quando Jesus, ele fala que ele estava ali para anunciar o ano aceitável do Senhor. O que Jesus queria dizer com isso? O que era esse tal ano aceitável? Na realidade, esse ano aceitável também é chamado de jubileu, ou ano de jubileu. Isso está lá em Levítico, basicamente em todo o capítulo 25, a partir do versículo 8 até o versículo 55, o livro de Levítico vai falar sobre
esse ano do jubileu, sobre esse ano aceitável do Senhor. Nós sabemos que os judeus, Deus havia determinado que os judeus durante 6 anos, eles deveriam trabalhar, e o 7º ano, chamado ano sabático, era considerado o ano de descanso. Então, nesse ano de descanso, os judeus, eles não cultivavam a terra, né? A promessa de Deus é que eles iriam viver da bênção que Deus iria derramar nesses 6 anos anteriores e, sobretudo, no 6º ano. Então, o 7º ano era um ano em que a terra deveria descansar. E durante 7 anos seria o chamado ano do jubileu. Portanto, no 50º ano seria o chamado ano aceitável do Senhor. Então, durante 7 anos, que daria 49 anos, então o ano posterior seria considerado o ano do jubileu. E nesse ano do jubileu, né, as pessoas que estavam aprisionadas por dívida, elas recebiam o perdão da sua dívida. Não importava o tamanho ou o montante da dívida. No ano 50º havia uma anistia total de todas as dívidas. Aquelas pessoas que tinham as suas terras e durante esses 50 anos, elas haviam vendido a sua propriedade, a propriedade ela voltava para o proprietário original nesse 50º ano. Então era um ano de perdão irrestrito, de um perdão real, de liberdade total. Então Deus ali na realidade, ele estava com uma preocupação com aquelas pessoas que haviam empobrecido, que haviam entrado em um estado de empobrecimento. Há uma preocupação social e econômica da parte de Deus. E a terra ela havia sido dada por Deus como herança. Então, se eu tivesse uma propriedade, eu poderia vender essa propriedade, né, durante um período, mas no 50º ano, essa propriedade ela retornava para mim ou para os meus familiares. Só que, na realidade, embora isso tenha sido estabelecido por Deus, Israel nunca observou esse chamado ano aceitável do Senhor. Tanto é que, se nós formos fazer uma continha rápida, quantos anos Israel ficou no cativeiro babilônico? Quantos anos? Cativeiro babilônico. 70 anos. E se você for fazer uma continha, você vai ver que esses 70 anos representam justamente a quantidade de anos sabáticos que Israel não observou no período que ela esteve na terra prometida. Então, durante todo aquele período em que Israel esteve ali desfrutando da terra prometida, nunca houve o chamado ano de descanso. Então, por conta disso, para cada ano que não foi respeitado, Israel teve que ficar 1 ano no cativeiro e a conta total dá 70 anos. Então, o que Jesus está afirmando aqui é que ele vem estabelecer este ano aceitável do Senhor. Então o judeu, ele sabia o que Jesus estava dizendo. Jesus ele está dizendo o seguinte, que ele veio como o libertador, aquele que veio para revogar e perdoar toda a dívida do homem, toda a dívida, e a principal e maior dívida que o homem tinha era com o próprio Deus. E Jesus ele fez isso. O escritor de Colossenses, ele vai dizer, no capítulo 1, ele fala, ó, ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida que nos era contrária. Jesus, ele estabeleceu nas nossas vidas esse novo tempo. Não há porquê nós ficarmos com as nossas memórias encarceradas por coisas que nós fizemos no passado. É por conta disso que Paulo ele vai se expressar de forma muito clara e categórica, de que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram,
tudo se fez novo. É nesse sentido de libertação que Cristo traz, é que Paulo fala que nós somos novas criaturas, que a dívida, esse escrito que era contra nós, Paulo vai dizer em Colossenses que Deus rasgou, que Deus pegou essa dívida e encravou na cruz do Calvário. Existem algumas coisas que estavam encravadas na cruz, e nós sabemos que Jesus foi encravado lá. A Bíblia Sagrada vai dizer que há uma placa que foi encravada na cruz, acima da cabeça do Cristo, dizendo, Rei dos Reis, que ele era o rei dos judeus. Aquela placa estava encravada lá, mas Paulo vai dizer que além daquela placa, além de Cristo, as nossas dívidas, elas foram encravadas, elas foram cravadas na cruz do Calvário. Ou seja, Jesus, ele anulou a nossa dívida, a dívida que nós tínhamos para com Deus. E a prova de que essa dívida ela foi paga e foi quitada é que quando Jesus Cristo, ele bradou, ele expirou, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Jesus, ele está dizendo com aquele ato que a dívida não existe mais, que o preço pelos nossos pecados foi pago, e agora o acesso à presença de Deus está aberto, está liberado, porque Jesus, ele veio implantar este ano aceitável do Senhor. Não há motivo para nós estarmos aí cravados de culpa, achando que nós ainda temos uma dívida para com Deus, porque nós já não a temos mais. Paulo, ele vai falar em Romanos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Por que não há condenação? Porque a dívida, ela foi paga, porque Jesus, ele estabeleceu este ano aceitável do Senhor, aonde houve o cancelamento das dívidas, ou seja, houve o pagamento das dívidas. Cristo, ele pagou aquilo que nós não poderíamos pagar. E partindo para o final desse texto, uma coisa que a gente consegue perceber é que o texto, por duas vezes, ele vai dizer que as pessoas vão dizer que não é esse o filho de José. Os compatriotas de Jesus, talvez como muitos de nós, achavam que conheciam Jesus, pensavam que conheciam Jesus, mas a partir dessa manifestação, a partir desse discurso de Jesus, ele, em um certo sentido, ele está dizendo: vocês estão redondamente enganados. Embora eu tenha vivido grande parte da minha vida nessa cidade, embora eu tenha vivido grande parte da minha vida nesse território, vocês podem ter conhecido meu pai, vocês podem ter conhecido minha mãe, mas vocês de fato não me conhecem. E muitas pessoas, muitos de nós, irmãos, estamos como esses moradores de Nazaré. Batemos no nosso peito achando, dando designações para a pessoa de Jesus, achando que Jesus é isso, que Jesus é aquilo, quando na realidade nós não o conhecemos de fato. Então há um Jesus que nós precisamos urgentemente conhecer. Há um Jesus que ele é Salvador, e esse mesmo Jesus, além de Salvador, ele é Senhor, e ele quer, e ele precisa reger e direcionar as nossas vidas. Não faça como os moradores de Nazaré. O texto vai dizer que, último versículo, mas Jesus passou por entre eles e se retirou. Não permita de forma alguma que Jesus chegue à tua cidade, que Jesus chegue à tua casa, que Jesus chegue no teu lugar de culto e traga uma mensagem, e depois ele se retire, depois ele vira as costas e vai embora. Não faça como os moradores de Nazaré. Atente para aquilo que Jesus Cristo diz. Atente para quem Jesus Cristo é. Eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento.